Bom, a gravação já foi iniciada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de amostragem e PAM, tá? O que a gente vai abordar dentro desse assunto, né? O processo de amostragem de sinais, o espectro do sinal amostrado, o circuito que é utilizado para fazer a amostragem e as características dos sinais PAM. Os sinais PAM nada mais são do que sinais amostrados, né? Que tem de duas formas lá que vocês devem ter visto na leitura de vocês. A gente vai repassar hoje quais são essas duas formas de fazer, tá? Mas eu queria ressaltar a importância desse processo de amostragem PAM, né? Eu acho que a maior aplicação que a gente tem disso aqui é no processo de digitalização de sinais analógicos. Então, eu tenho um sinal analógico lá, como grande parte das informações que a gente tem é analógica, né? E eu quero transformar esse sinal num sinal digital, representar ele por meio de bits, por exemplo, ou símbolos, tá? Então, essa é a importância da gente ter esse processo de amostragem. Pessoal, me dá licença só um minuto que eu vou só desligar o ventilador, tá fazendo muito barulho aqui. Pronto, estava me atrapalhando um pouco de falar. Bom, então, o primeiro passo aqui do roteiro de vocês seria fazer o download dessa apostila 2 que eu coloquei para vocês lá no CIGA, disponibilizei para vocês lá, e fazer a leitura e compreensão do item 1.3. O item 1.3, vamos lá, é o item que trata aí, né, na experiência de modulação PAM, né? Então, dentro desse item 1.3, o que que vocês tinham que ter na cabeça aí, o que que vocês tinham que ter como claro, né? A questão das frequências de amostragem do sinal, dos requisitos de frequência que a gente vai utilizar para amostragem, tá? O efeito de aliasing, que é o problema que a gente tem para quando a gente está amostrando, quando a gente não respeita esse critério de frequência aqui do sinal, tá? E os tipos de amostragem que a gente pode ter no PAM. A amostragem ela pode ser natural ou ela pode ser plana. Para quem conseguiu dar uma lida aí antes na apostila, tem alguma coisa que ficou mais em dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram que explique talvez um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de clareza? Um silêncio eu vou interpretar como um não, tá? É, Bom, se ninguém mandou nada no chat, tem hora que não aparece para mim. Não. Bom, eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona esse processo aqui, tá? E aí eu vou explicar de uma forma mais teórica, depois a gente vai repassar na apostila da forma mais prática, tá? Processo de amostragem de sinais, basicamente, eu transformar esse sinal, ele corresponde a eu transformar esse sinal, que é um sinal contínuo no tempo, em um sinal discreto no tempo. Então, eu vou representar um sinal por meio de pedacinhos desse sinal, pedaços bem em instantes de tempo bem definidos, né, que vão representar esse sinal. Então, vamos supor que eu tenho aqui, pessoal, no domínio do tempo, um determinado sinal ali, né, colocar aqui de forma arbitrária. E aí, o processo de amostragem, ele vai corresponder a eu representar esse sinal por meio de pedaços dele, tá? Idealmente, numa situação ideal, uma situação aqui teórica, esses pedacinhos, eles ocorrem num instante de tempo bem pequeno, bem próximo de zero, tá? E aí, eles vão ter uma amplitude
que vai concordar com a amplitude do sinal que está sendo amostrado, tá? Então, quando eu amostrasse esse sinal aqui em preto, o que eu ia ter como resultado é esse sinal vermelho. Eu vou ter pequenos pulsos aqui, tá? Cuja amplitude seja igual à amplitude do sinal original. Esses intervalos entre uma amostra e outra, esses intervalos de tempo que a gente tem aqui, eles são bem definidos e fixos. A gente chama eles de TA, que vai ser o nosso período de amostragem. Na prática, pessoal, pergunta aí para vocês. Na prática, o que eu posso fazer para poder amostrar um sinal? O que eu faço com esse sinal para amostrar ele? Passo num filtro? O que eu faço? Vocês devem ter lido isso na apostila aí, na preparação de vocês. Professor, se eu não estiver enganado, a gente pega, não sei se foi essa pergunta também, mas a gente coleta pontos do sinal. Sim, coleta. Mas assim, de que forma que a gente faz isso? Ah, tá. É, Do ponto de vista prático, do ponto de vista de circuito mesmo, vamos falar assim. Na apostila tem lá, pessoal, ele diz lá que a gente faz isso chaveando o sinal. Então eu vou injetar esse sinal aqui e vou controlar por meio de uma chave que vai ficar abrindo e fechando, tá? Então toda vez que a chave fechar, eu deixo passar o sinal, eu pego um pedacinho do sinal. Abrir a chave de novo, aí eu não pego nada. Aí fechei a chave, pego um pedacinho do sinal. Abri a chave de novo, não pego nada. Então, até na experiência que eu pedi para vocês abrirem, fazer, que a gente vai abrir daqui a pouco, né? Ele utiliza isso com um transistor, né? Que ora ele alimenta a base, um transistor bipolar de junção, né? Ora ele alimenta a base do transistor para poder conduzir, ou seja, chave fechada. Ora ele não alimenta para não conduzir, ou seja, chave aberta, tá? Então, o processo de amostragem ele é feito por meio de um chaveamento do sinal, tá? E essa chave aqui, ela abre e fecha por meio de um período que é chamado de período de amostragem. Beleza, pessoal. O que vai acontecer? Interessante agora que a gente verifique o que vai acontecer no domínio da frequência. Ou seja, no espectro do sinal quando eu faço essa amostragem. Inicialmente, então estou falando aqui da frequência, inicialmente, né, o sinal original, se eu coloco ele lá no analisador de espectro, se eu faço a transformada de Fourier dele lá para ver ele no domínio da frequência, a gente vai ver alguma coisa que eu vou inventar aqui, tá? Só a critério nosso de estudo, eu vou inventar que tenha essa forma de onda aqui, tá? Ele vai ocupar frequências aí de menos W até mais W, tá? E aí, só para eu poder indicar aqui, esse aqui é o espectro do sinal original. E aí, quando a gente faz esse processo de amostragem com esse sinal original, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter o espectro do sinal original repetido, vou colocar aqui em vermelho, e nós vamos ter réplicas desse sinal original aqui, ó. Tanto para a direita, desculpem o desenho aí, gente, quanto para a esquerda. Tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então, em vermelho aqui nós temos o espectro do sinal amostrado. Tudo bem, gente?
Se vocês sentirem necessidade de me interromper para perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Podem me interromper aí conforme forem surgindo quaisquer dúvidas. Então, o que a gente vai ter, quando a gente amostra o sinal, lá no espectro, vão ser réplicas, né? Cópias do espectro original, só que deslocadas, né? Para a direita e para a esquerda. Esse deslocamento, ele vai depender desse período de amostragem. Conforme um negócio que a gente chama de frequência de amostragem, e aí, como vocês devem saber, já devem ter visto aí em outros assuntos, a frequência é o inverso do período. Então, se o período, por exemplo, é 1 segundo, eu tenho 1 segundo de diferença de espaço entre cada amostra, né? Vou mostrar agora, daqui 1 segundo eu amostro de novo, daqui 1 segundo eu amostro de novo, daqui 1 segundo eu amostro de novo, né? E a frequência seria de 1 amostra por segundo, ou 1 Hz, que é a unidade de frequência, tá? Se eu colher amostras a cada meio segundo, eu tenho um período de amostragem, né? Que é igual a meio segundo. Então, daqui meio segundo eu pego uma amostra, depois de mais meio eu pego outra amostra, depois de mais meio eu pego outra amostra e assim por diante. A frequência de amostragem vai ser de 2 Hz, ou 2 amostras por segundo. Então, existe uma relação aqui inversa entre a frequência de amostragem e o período de amostragem. Qual que é a importância dessa frequência de amostragem? Porque, ó, essa réplica, essa cópia do espectro original, essa primeira cópia aqui, ela vai estar distante da amostra original, ela vai ser a amostra, ó, ela vai ser o espectro original deslocado do valor da frequência de amostragem. Então, se o espectro original ele estava aqui em torno de zero, né, de menos W até mais W em torno de zero, o próximo ele vai estar deslocado para a direita de FA. Então, o meio dele aqui vai ser FA, esse valor dele aqui vai ser menos W mais FA, e esse valor aqui vai ser W mais FA, tá? Se eu deslocar ele aqui todo para a direita de FA, menos W. Se eu deslocar FA para a direita, vira menos W mais FA. Zero. Se eu deslocar FA para a direita, vira FA. W, que é o final dele, se eu deslocar de FA para a direita, vira W mais FA. O próximo aqui vai estar em torno de 2 FA. Lá para trás, né? Deslocando de FA para a esquerda. Esse aqui vai estar em torno de menos FA. O segundo, em torno de menos 2 FA e assim por diante. Então, o deslocamento de uma réplica para outra no espectro é igual à frequência de amostragem, que é o inverso do período de amostragem. Tudo bem, gente? Beleza? Eu estou passando Professor, essas... então, Oi, pode falar. desculpe interromper. Não, fica à vontade. Quanto maior a frequência de amostragem, mais distante vai estar o espectro do sinal original. Mais distantes vão estar essas réplicas, elas vão estar mais espaçadas. Sim, entendi. Obrigado. Entendeu? Beleza. Bom, aí pegando carona nisso aqui, pessoal, deixa eu apagar essa parte de cima aqui. Eu não posso utilizar qualquer valor de frequência de amostragem para poder fazer essa amostragem, tá? Por quê? Vamos imaginar aqui duas situações. Primeiro, uma situação crítica, mas que não oferece problemas. Vai ser a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui o espectro do sinal amostrado, né? Ele vai ter o espectro original e as réplicas. Vou colocar uma réplica aqui, outra réplica aqui, uma réplica, isso é igual a que está ali, né? Uma réplica aqui, outra aqui, né? E assim por diante. Então, vejam bem, esse aqui seria o original, tá? Aqui é o valor de W, aqui é o valor de menos W, aqui estaria em FA, aqui estaria em menos FA. Aí o próximo aqui em torno de 2 FA e assim por diante, né? A gente consegue perceber que FA, a frequência de amostragem aqui, ela é menor do que aqui, porque o espaçamento é menor, elas estão menos espaçadas, elas estão mais próximas. Aqui no caso, elas estão coladas uma com a outra. Esse, pessoal, é a situação
com o valor mínimo possível de FA, tá? Então, eu fui reduzindo o valor de FA, eu fui aproximando essas réplicas, fui aproximando essas cópias, até que chegou nessa situação do valor mínimo possível de FA. Por quê? Porque se eu reduzir mais, aí agora outra situação que eu ia mostrar para vocês, se eu reduzir mais, o que vai acontecer? Ó? O espectro original. Se eu reduzir mais, eu estou juntando mais elas. O que vai acontecer? Vai começar a ocorrer aqui uma sobreposição, uma réplica em cima da outra. Aí daqui a pouco eu falo por que isso é um problema, tá? Mas uma réplica em cima da outra. Aliás, já falando por que isso é um problema. Quando eu for recuperar o meu sinal original, né? O que eu quero? Se eu quero recuperar o sinal original, ele tem que voltar para a mesma forma de onda, ou seja, ele tem que voltar para o mesmo espectro. Esse aqui é o nosso original. O que eu tenho que fazer com o espectro, por exemplo, com esse espectro aqui, para ele voltar a ser só isso aqui? O que vocês acham? Qual a diferença disso aqui, pessoal, para isso aqui? E aí, gente? Vamos, eu quero uma resposta. Pode Você tem medo de mostrar de errar, novo, né? pessoal. Oi? Pode mostrar de novo, para recuperar o espectro de qual forma? Para recuperar o espectro, ó, aqui eu tenho um sinal amostrado, em vermelho, o espectro dele, né? Para eu recuperar o sinal original, eu tenho que voltar para o espectro original. O que eu faço com o espectro amostrado, com esse cara aqui, para voltar para cá? O que eu tenho que fazer com esse espectro para ele se tornar esse aqui? Pode ser filtrar? É justamente isso, filtragem. A gente tem que vir aqui, ó, deixa eu pegar outra cor, e filtrar, ou seja, eliminar as réplicas, né? Então, isso a gente faz como? Por meio de um processo de filtragem. E qual é o filtro que a gente usa aqui? Passa faixa? Não, porque o espectro original está perto das frequências mais baixas. Ele não está isolado aqui no meio. Então, seria um filtro passa baixas, né? Eu passo as frequências mais baixas até a frequência de corte nossa aqui seria em W, para pegar só essa parte aqui, tá? Aí nós teríamos o espectro do sinal original. O que vai acontecer? Se eu vier nesse caso aqui, em que eu tenho as réplicas muito próximas, um valor pequeno da frequência de amostragem, e for tentar filtrar só as frequências do espectro original, o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar um pouquinho das réplicas aqui que não compõem o sinal original, que a gente queria eliminar, a gente quer eliminar essas réplicas, né? Nós vamos acabar considerando, pegando um pouco delas aqui, tá? Isso aqui, pessoal, dá um problema, que é o problema que a gente citou ali, que está citado no material, que é o problema de alias, tá? Bom, então, para eu não ter esse problema de aliasing, eu tenho que ter, no mínimo, essa situação aqui, ó. Esse é o valor mínimo possível de FA. Se eu diminuir mais FA, diminuir mais a frequência de amostragem, uma réplica ela vai começar a entrar dentro da outra. Então, a gente tem esse valor mínimo aí. O que eu posso escrever aqui em relação a esse valor mínimo? Ó, aqui é 0, aqui é W,
Só que aqui também é o começo da primeira réplica, que nós vimos que é a frequência de menos W mais FA. Então, quando que é essa situação mínima? Quando esse menos W mais FA, que é esse ponto, está em cima desse ponto, que é W. Ou seja, menos W mais FA é igual a W. Tá? Ou seja, esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui. Então, daqui, se eu quero achar a condição para FA, eu passo W para lá, somando, e vou encontrar que FA é igual a 2W. Então, o valor mínimo possível de FA é igual a 2W. Isso implica que FA tem que ser maior ou igual a 2W. E quem é W para a gente? W é a frequência maior que eu vou ter no espectro do sinal original. O espectro do sinal original ele começa, né, olhando o lado positivo, frequências positivas, de 0 até W. Nisso, pessoal, a gente pode generalizar o seguinte. Deixa eu apagar aqui em algum lugar. Nós podemos fazer a seguinte generalização. A frequência de amostragem deve ser maior ou igual a 2 vezes a frequência máxima do sinal que a gente quer amostrar. Então, essa é a condição para que a gente faça a amostragem de um sinal e consiga recuperar ele. Ou seja, evitamos esse problema aqui de sobreposição, evitamos esse problema de alias. Isso aqui recebe um nome de um cara que estudou e descobriu isso aqui, que é o Teorema de Nyquist. Esse nome estranho mesmo. Nyquist. Então, Nyquist diz para a gente lá no teorema dele que para eu amostrar um sinal e conseguir recuperá-lo, eu tenho que amostrar ele com uma frequência, no mínimo, 2 vezes a frequência máxima que o meu sinal tem. Só para vocês entenderem, né, a aplicação aí de digitalização de sinais de voz para telefone, né? A voz humana ela tem frequências que vão até 20 kHz e tal, só que lá eles limitam, né, em 3,4 kHz. A frequência da voz aí é limitada por um filtro, tá? Então a frequência de amostragem, ela tinha que ser no mínimo 2 vezes 3,4, 6,8 kHz. Só que para a gente ter uma folguinha, para não trabalhar nessa situação crítica, nesse valor mínimo possível, até para a gente poder construir um filtro que não seja tão caro, né? Essa situação aqui seria ideal, é utilizado, né, na prática, lá na telefonia, 8 kHz. Então, um valor um pouquinho maior, não tem problema, não pode ser menor. Tudo bem, gente? Acho que alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Foi na hora que eu perguntei, né? Filtro passa-baixas, isso aí. Vamos dar uma repassada nisso aqui? Isso está sendo explicado na apostila. Eu quis fazer ele com vocês, mas está sendo aplicado, tá? Então, ele fala... Aqui eu tenho um determinado sinal analógico que eu quero amostrar. E aí eu tenho aqui um sinal de pulsos, né? Ele fala que matematicamente o sinal amostrado é a multiplicação do sinal analógico, do sinal original, por um sinal de pulsos. E aí a gente tem como resultado esse sinal amostrado aqui, ó. Reparem que essa amostra, esse pedacinho foi retirado daqui. Esse aqui foi retirado daqui. Esse pedaço foi retirado daqui. Esse pedaço foi retirado daqui. E esse pedaço foi retirado daqui, mais ou menos. Então, são pedaços mesmo, são porções, pequenos pedacinhos, né, do sinal analógico, do sinal original. Aí ele mostra aqui o que acontece com o espectro, tá? Ele fala aqui do espectro do pulso retangular, e aí como é que faz, tal, mas não vamos entrar tanto em detalhes, ó. Aqui eu tenho o espectro do sinal original. E após a amostragem, o que vai acontecer? Eu tenho o próprio espectro do sinal original, vejam bem, né? Esse cara aqui, ó, tá aqui do mesmo jeito que ele era, e réplicas menorzinhas.
né? Réplicas atenuadas que a gente fala. Aqui eu representei duas réplicas à direita e uma à esquerda, mas na teoria, né, a gente tem infinitas. E aí vai reduzindo cada vez mais a amplitude delas até que a gente desconsidere. O efeito de aliasing que ele fala aqui, né? Se a gente não tem uma amostragem que respeite aquele teorema de Nernst, né, com frequência menor do que 2 vezes a frequência máxima do sinal, na hora de recuperar o sinal, a gente pode não conseguir recuperar ele conforme ele deveria ser. Aí ele mostra aqui, ó, o amostrador seria a chave nossa que fica abrindo e fechando. Aqui eu tenho o sinal original, mostrando aqui as amostras que seriam colhidas, né? E aqui o sinal reconstruído com essas amostras que não respeitaram o teorema de Nernst, não respeitaram a mínima frequência de amostragem. Então, o que, que vai acontecer? Eu tinha o meu sinal original que está aqui, ó. Vou tentar riscar ele aqui em amarelo, para a gente poder ver as diferenças aqui. Esse era o original, é o que eu devia recuperar. Na hora que eu passei lá pelo filtro passa baixas para poder recuperar ele, eu recuperei, na verdade, isso aqui, ó. Então, houve aqui um processo que a gente chama de processo de distorção. Eu modifiquei o meu sinal, eu distorci o meu sinal. Se isso representar uma informação, eu perdi a informação, né? Eu distorci essa informação aí. Reparem aqui que é o seguinte, pessoal. Tanto o sinal original correto quanto o distorcido, o errado, né? Eles passam pelos mesmos pontos de amostra. Olha aqui. Eles passam pelos mesmos pontos de amostra, né? Só que, na verdade, como eu não tenho amostra suficiente para poder reconstruir o meu sinal, eu tinha que reconstruir o amarelo ou reconstruir o que está em rosa. Aí ele fala aqui da modulação por amplitude de pulso, tá? PAM, basicamente, o sinal PAM é um sinal amostrado, tá? Então, tudo que a gente falou de amostragem agora, na verdade, é uma modulação, é um tipo de modulação que é a modulação por amplitude de pulso. A gente tinha visto ela, a natural, em que eu tenho aqui, né, o sinal original, aí, ó, eu peguei os pedacinhos do sinal aqui, concordando com a amplitude. Então, seria um pedacinho, seria esse, o outro seria esse, o outro seria esse, o outro seria esse, o outro seria esse, assim por diante. Mas eu posso fazer um PAM, que eu chamo de PAM plano, ou amostragem plana, em que eu pego o valor dessa amostra e mantenho ele. Eu não pego o pedaço do sinal ali, os vários valores. Aí aqui eu vou fazer outra amostra, eu pego e mantenho. Aqui eu vou fazer outra, eu pego e mantenho durante um instante de tempo. Eu pego e mantenho, eu pego e mantenho, e assim por diante, né? Aí o resultado que a gente vai ter é um sinal em que cada amostra ela tem uma amplitude constante. Para que a gente usa isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, é o que a gente usa para digitalização. Peraí. Isso aqui, na verdade, é o que a gente usa para digitalização. Nós vamos ver mais para frente, né, no processo de quantização e codificação, que são os outros passos que a gente usa para digitalizar o sinal, que cada amostra dessa aqui ela só pode ter um valor, que a gente vai aproximar ela para um determinado valor, né? A gente vai determinar esses valores, depois atribuir bits para cada um desses valores, mas basicamente o que vocês têm que saber agora é que esse PAM plano, a gente vai ver isso com mais calma para frente, esse PAM plano é o que a gente usa no processo de digitalização, tá? E o PAM natural é o que acontece quando a gente amostra por meio do chaveamento lá, tá? Os dois são amostragem, os dois a gente consegue recuperar, só que esse aqui de cima, ele é mais chato da gente fazer os outros passos para digitalizar o sinal, para representar o sinal por meio de bits. Bom, pessoal, aí só falando aqui agora da reconstrução do sinal analógico, né? Ele repete aqui essa informação. O espectro do sinal original, do sinal analógico, está aqui. Do sinal amostrado, eu tenho aqui as réplicas, né?
E aí, se eu passo isso aqui por um filtro ideal, aqui o filtro tem que ser ideal por quê? Porque eu estou na situação crítica, na situação em que uma amostra está coladinha na outra. Então, se não for ideal, ele pega, as réplicas estão coladinhas na outra. Se não for ideal, ele teria uma resposta mais ou menos assim, ó. E aí, ele ia pegar, por mais que ele atenuasse, ele ia pegar um pedacinho aqui do sinal da réplica, que a gente não quer. Então, nessa situação em que eles estão coladinhos, a gente tem que usar um filtro ideal que pegue aqui somente mesmo do sinal original e filtre, ou seja, elimine as réplicas, elimine as outras frequências. Beleza? Quanto menor a frequência de amostragem, pessoal, mais próximas vão estar essas réplicas. Eu mostrei para vocês que elas vão se aproximando umas das outras. E aí, mais seletivo tem que ser o meu filtro. Mais próximo do ideal tem que ser meu filtro, né? E isso implica o quê? Um filtro com fator de qualidade maior, um filtro mais caro. Bom, ele fala disso aqui, né? Para facilitar a filtragem, a gente tem que aumentar a frequência de amostragem. Aí a gente tem a separação do espectro entre as repetições. Então, ó, agora eles estão mais longe. Eu não preciso ter aquele filtro ideal que pegue somente uma parte aqui, ó, bonitinho, quadrado, né? Eu posso ter aqui agora um filtro real, que mesmo assim, vai responder dessa forma, que mesmo assim eu vou pegar somente o espectro original do sinal analógico. Eu elimino as réplicas. E aqui ele mostrando, né, o problema do aliasing no domínio da frequência. Se a frequência de amostragem não obedecer ao nosso critério, né, duas vezes a frequência maior do que duas vezes a frequência máxima do sinal, vai ter uma sobreposição dos espectros, né, das réplicas lá, uma sobreposição que vai gerar o erro que a gente chama de aliasing, né? Repetindo aí o nome para vocês. E aí, quando eu passar por um filtro, mesmo que esse filtro seja ideal, eu vou distorcer. Ó, o espectro do sinal recuperado não é igual ao espectro do sinal original. Esse pedacinho aqui, né, mais aqui para frente, teve um erro aqui, e isso vai mudar a forma de onda no domínio do tempo, vai mudar a informação, a gente vai ter essa distorção aí. Beleza, gente? Alguma pergunta em relação a isso aqui antes da gente ir para a simulação? Vamos seguir então. Bom, voltando no roteiro então de vocês, ó, a gente tem a simulação aqui. Eu já tinha até deixado ela aberta aqui. Vamos abrir de novo. Né? Na hora que ela abrir lá, vocês vão ver esse circuito aqui. Como é que esse circuito está funcionando, pessoal? Ó, eu tenho a minha informação sendo gerada aqui. A gente vai ver em azul essa fonte de informação, a informação lá, a forma de onda que a gente vai amostrar, né? E eu estou jogando isso aqui num transistor, no coletor do transistor, né? E aí, ó, eu estou usando um sinal de pulso, de controle, para poder, ora conduzir e ora abrir o meu transistor. Ou seja, vai funcionar como uma chave. Esse transistor aqui vai funcionar como uma chave que fica abrindo e fechando. E aí eu estou colhendo a saída no final desse transistor que está abrindo e fechando. Então, se ele vai estar abrindo e fechando, conforme a gente já viu, ele vai estar amostrando. Então, se eu rodar a simulação aqui, ó, o resultado que a gente tem é um sinal amostrado. Então, em azul é o sinal original, em verde é o sinal após o processo de amostragem. Então, reparem que, quer ver? Reparem, se eu vier aqui e tirar o sinal original, o meu sinal amostrado, ele vai ter aí, né, pedacinhos do sinal original. Então, se eu desenhar aí o sinal original por cima, vai cair exatamente nessas amplitudes. Aqui é uma amostragem natural, tá? Eu não estou mantendo o mesmo valor, eu tenho aí os pedaços variando a amplitude aqui, né, dentro de cada amostra.
mas mesmo para mostrar para vocês. Vamos ver lá o que o nosso roteiro fala. Simule o circuito e entre no gráfico para ver a onda de informação que está em azul e o sinal amostrado que está verde. Pause a simulação para verificar as ondas. Deixa eu habilitar ele de novo aqui, para a gente ver os dois, né? Aí a gente consegue ver, né? O sinal verde aí são amostras, são pedaços do sinal em azul. Com os cursores, meça a frequência de amostragem e a duração do pulso. Note que esse circuito temos apenas a opção de amostragem natural, né? Que eu já falei. Vamos tentar medir aqui. Deixa eu dar um zoom para poder melhorar, né? Como é que eu meço a frequência de amostragem? Eu pego do começo de uma amostra, aqui, até o começo da próxima. Aqui, mais ou menos. Tá? Então, daqui até aqui, ele já mede para a gente, eu tenho mais ou menos 1 milissegundo, e ele já inverte aqui para a gente 997,16 Hz. Vou anotar isso aqui, né? 997,16 Hz, né? Que é aproximadamente, pessoal, 1000 ou 1 kHz, que é exatamente, né, a frequência que eu configurei aqui, o sinal que vai ficar abrindo e fechando a chave. Então, ele vai abrir e fechar a chave a cada 1 milissegundo, ou seja, com a frequência de 1 kHz, né? O inverso aí do período de frequência. Ele pediu para medir também, né, a largura do pulso. Então, vamos medir aqui dentro de um pulso. Depois ele tem uma parte aqui que ele retorna a zero, né? Vamos medir essa largura do pulso aqui, mais ou menos. Tá dando aí mais ou menos, né? Em tempo aqui, 293 microsegundos. Eu vou colocar aqui como W, tá? A largura do pulso é 293,76 microsegundos. Beleza. Fizemos as medições. Aí agora, clique 2 vezes na fonte de amostragem e altere o parâmetro frequência para 3 kHz. Simule novamente o circuito e observe a diferença na onda PAM. Meça novamente a frequência de amostragem e a duração do pulso. O que podemos concluir? Então vamos lá. Vou clicar aqui nesse cara e vou mudar a frequência dele para 3K, 3 kHz. Ok. Vamos rodar a simulação de novo. O que a gente pode ver aqui primeiro, né? Se eu tenho 3 kHz agora de amostra, de frequência de amostragem, do sinal que alimenta lá o meu amostrador, ele passa a amostrar mais rápido, né? Ou seja, mais vezes, dentro do mesmo instante de tempo. Então, essas amostras acabam ficando mais próximas umas das outras aqui no tempo. Vamos medir qual é essa nova frequência. Então, vou pegar do começo de uma amostra até o começo da outra seguinte. Ó, então, nessa segunda situação, nós encontramos 333 microsegundos, aproximadamente aqui 3 kHz. Então, a nova frequência de amostragem, que é o novo valor que a gente configurou lá agora, né? A gente mudou lá para 3K, a gente mudou lá para 3 kHz de frequência. Então, condiz com o valor que a gente mudou. Agora, vamos medir a largura do pulso. Ó, agora está dando aqui aproximadamente 100 microsegundos, né? 99, olhem aqui, 99,047, que é 100 microsegundos, aproximadamente. O que aconteceu aqui? Ó, eu aumentei a minha frequência de amostragem e eu reduzi a minha largura do pulso automaticamente. Por quê, pessoal? Porque se os pulsos eles vão ficar mais próximos, eu preciso reduzir, ele é proporcional, né, ao tempo, né, entre os pulsos, a largura do pulso. Então, se eles vão estar mais próximos,
consequentemente, eles vão durar um pouco menos. É como se eu pegasse o sinal e achatasse, fizesse assim. Então, os pulsos ficam mais próximos e eles duram um pouco menos. Esse percentual, né, o tanto que dura o pulso aqui dentro da amostra, ele vem de um parâmetro aqui, que é esse parâmetro Dutch Cycle, que está aqui em 30%. Esses 30% em Dutch Cycle significa que o pulso ele vai durar 30% da janela de tempo, né? Então, se eu pegar uma janela de tempo aqui, inteira, ó, né? Que nada mais é do que o tempo entre uma amostra e outra, o tempo de amostragem que a gente tem aqui, eu tenho mais ou menos 30%. Então, ó, 30% de 3 kHz do tempo aqui, né? Se eu fizer 1 sobre 3 aqui, vai dar 100 microsegundos. E aqui 30% do período de amostragem vai dar 293 microsegundos. Aqui ele até tem o período de amostragem, ó, ele mostra para a gente 333 microsegundos, né? 30% de 333 dá aproximadamente 100. Beleza, gente? Ok? Tá. E só para a gente ver agora esse parâmetro Dutch Cycle. Mude o parâmetro Dutch Cycle para 10%, simule, observe a onda e meça a frequência de amostragem e duração do pulso. Então, vou vir aqui, mudar esse Dutch Cycle agora para 10%. Vamos rodar a simulação. Olha lá o que aconteceu. Quando eu mudei o Dutch Cycle para 10%, agora o pulso ele dura 10% do tempo, mais ou menos, tá? Então, se eu pegar o intervalo de uma amostra e outra, entre uma amostra e outra, né? Eu tenho mais ou menos aí 10% é pulso e 90% ele está em zero. Ele retorna a zero. Isso faz com que eu diminua, na verdade, pessoal, o nível DC do meu sinal. O nível de corrente contínua do sinal, né? Porque se o pulso é menor ali, em nível médio que a gente vai ter, eu vou ter um nível menor. Reparem que ele pediu para a gente medir. Eu continuo tendo aí aproximadamente 3 kHz, né? Aqui deu 2.988 kHz, aproximadamente 3 kHz, né? Porém, a largura do pulso agora, como é de 10%, nós temos que achar, ó, 333 microsegundos, nós temos que achar 33 microsegundos, mais ou menos, de tempo aí, ó. E realmente, ó, 33.016 microsegundos. Então, dentro dessa janela de 333 microsegundos, que é o período de amostragem, 10% é de pulso, 33 microsegundos é de pulso, mais ou menos. Beleza, gente? Alguma pergunta? Quem tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, pode falar. Naquele caso em que a amostragem ela é reta, não acompanha a curva, sabe? A amostragem plana, você quer dizer isso aqui, ó. Você quer dizer isso aqui, a amostra, aí ele fica plano, né? Exatamente. Essa amostra aqui é plana, não varia a amplitude do pulso, sim. Essa mesmo. Então, nesse circuito, que componente a gente precisaria para fazer isso? Cara, é um sample e hold. A gente usa um componente específico. Ele chama SIH, sample e hold, que faz essa amostragem e retenção, que usa, na verdade, pode usar um capacitor carregando, que aí ele mantém aquele valor associado com a chave, né? Beleza? Isso aqui é muito utilizado na detecção, na recepção de sinais digitais. Esse bloco sample e hold que a gente fala. Mais alguma coisa, gente? Obrigado. Não, que é isso. Disponha. Mais alguma coisa? Beleza, gente. Eu vou agora, na hora que eu terminar a aula, eu já vou cadastrar o questionário lá